Aí fala assim, porque seu pai não presta, seu pai é um vagabundo, o sinal, se você não tomar cuidado, você vai ser igual ao seu pai. Quando a gente pensa assim em família, eu acho que às vezes as pessoas idealizam essa ideia de que não tem conflito. Né? Mas não existe isso. O que diferencia o espaço seguro daquele que não é seguro é a possibilidade de você justamente conflitar e abordar a sua diferença de opinião sem medo de ser rechaçado, de ser excluído. Exatamente. Né? Então, é justamente nesse espaço que tem mais conflito, porque o conflito tem oportunidade de aparecer e de ser tratado. Né? E o conflito vem da convivência. Isso. Só não tem conflito quando não há convivência. Isso. Né? Então, assim, esse atrito, eu brinco, né? Uma delícia, né? Delícia. Eu brinco que a gente nasceu de um atrito. O espermatozoide, quando entra no óvulo, é um atrito. Sim. A vida nasce de um atrito. E ela se renova nos atritos. A questão é como você lida Sim. com os atritos. Isso vai determinar se você vai reinventar a vida várias vezes, ou se vai deixá-la ir sendo corroída. Sim. Né? Pela raiva, pela mágoa, por esse tipo de coisa. Concordo plenamente. Dentro disso, tem uma coisa que você falou que eu achei maravilhosa, a questão da parentalidade. Essa questão dos pais que não conseguem ser pais, querem ser amigos, ou os pais que acham que os filhos têm que obedecer cegamente. Como é que você vê isso hoje? Tem uma gravura aqui, Patrick. Eu acho que a última gravura... Não. Passa para mim. Esse aqui. Seu filho não é seu terapeuta e nem seu confidente. Isso foi um artigo que eu escrevi para a revista Achei Crescer. Maravilhoso a revista Crescer. Será mesmo que ele dá conta de ouvir e entender tanto problema de adulto? Porque eu vejo hoje pais, tipo assim, não, meu filho é meu amigo. Isso. Aí fala assim, porque seu pai não presta, Isso, seu pai é um vagabundo. exatamente. Por sinal, se você não tomar cuidado, você vai ser igual ao seu pai, irresponsável. Isso. Eu fico olhando e falo, eu não sei o que ela está pensando, o que vai dar, porque isso não vai dar bom. Não vai dar bom. Não vai dar bom. E vejo mães fazerem isso também, vejo pais falando, sua mãe... Eu fico olhando assim, falei, gente, quem escolheu a mãe foi esse pai, quem escolheu o pai foi essa mãe. Eu noto isso. Você tem notado essa responsabilização, essa necessidade de adultização da criança para dar conta desses pais? Eu acho que isso é um dos sintomas da solidão contemporânea. Né? A solidão ela é muito diferente de isolamento social, que é o que a gente viveu na pandemia, né? Porque a gente pode medir a distância, a quantidade de pessoas que a gente gostaria de ter na nossa casa, na nossa mesa. A solidão é uma sensação que não se mede. Né? Em Minas tem uma expressão que eu adoro, né? A gente sente um trem. Né? Adoro. Então a solidão é um trem ruim que você sente, que pode estar no meio de uma multidão. Né? E como essa solidão está se transformando numa forma de vida normalizada, mais um dos absurdos que a gente está normalizando, na hora em que você tem a necessidade de compartilhar uma angústia, muitas vezes você está só diante de uma criança. Exatamente. Então, essa criança acaba recebendo um tipo de informação que não é adequado para a idade dela, porque vem e faz uma detração de pessoas que ela ama, que ela entra num conflito de lealdade, se eu preciso dar razão para essa ou para essa, o que vai acontecer com o meu amor por essa, se ela souber que eu concordo com essa. Né? Começa a esconder afetos. Ela né? começa a esconder afetos. E de maneira, quando tratava crianças, eu via muito isso. Aí, quando eu reunia com os pais, eu falei assim, olha só, vocês não podem fazer esse cabo de guerra. Não, mas a gente não briga na frente dele. A gente espera ele dormir. Eu falo, e o garoto chegar pra mim e tipo assim, tia, eles acham que eu tô dormindo, mas eu tô ouvindo tudo. Eu falei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ele não tá rolando. Tudo. Não tá rolando. Essa tática de vocês de achar que espera ele dormir, ele não tá, ele tá fingindo que tá dormindo. Isso, exatamente. Né? Então, assim, tem que ser muito mais... Saiam de casa, vamos conversar em outro lugar. Isso. Pra vocês terem essa garantia, mas assim...
cuidado, porque vocês estão criando o mesmo desrespeito que ele terá por vocês lá na frente. E tem uma questão aí que a gente estava falando de parentalidade, né? Um dos grandes dilemas que nós temos nessa sociedade tão complexa, né, em que os papéis se transformaram muito rapidamente, em que nós estamos reinventando formas de vida, assim, qual é a diferenciação dos papéis, os limites entre um papel e outro, né, até onde eu vou e até onde eu não vou. Então, são pautas que não têm necessariamente uma receita, mas que confundem muito as pessoas. E nesse aspecto, as relações familiares, elas têm se transformado, por um lado, muito bem, porque a gente tem uma amplitude maior de escolhas, de formatos de família sendo validados. Famílias que sempre existiram, mas eram clandestinas, né? Mas esses formatos estão sendo validados, então a gente tem experiências muito renovadoras para a vida das pessoas e para o tipo de convivência que elas queiram. Mas, ao mesmo tempo, a solidão ela pode estar ali dentro, né? Por essa aceleração da vida, por não nos encontrarmos mais, por não termos mínimos rituais como esse chá que a gente está fazendo aqui, né? Cada um, uma vez um paciente me disse assim, a gente não se encontra nem na fila para esquentar o prato no micro-ondas. Nossa. Cada um esquenta o seu prato e entra no seu quarto. Que é triste isso. Né? Então, uma família, pode ser uma república, uma família, qualquer espaço coletivo de convivência, né, em que o encontro não aconteça, ele promove esse tipo de coisa. Né? Essa distorção de papéis. Né? E eu vejo, assim, filhos muito bem intencionados, às vezes, tentando ser terapeuta de mãe e pai. E vi muitos adolescentes ou crianças ali, 10, 8 anos, falar assim, não, eu não posso passar o final de semana na casa do meu amigo, senão meus pais vão brigar. Como se fosse responsável por não ter briga na casa. Isso é um sofrimento. Sofrimento. No fundo, esse artigo porque esse card ficou só com um pedacinho, né? Mas o artigo, ele falava desse fenômeno familiar que se chama triangulação, que é quando uma criança faz a intermediação de um conflito entre os pais. E que é muito ruim. Muito ruim. Muito. Muito. E eu vejo que as crianças se tocam mais, os pais não se tocam. Até porque essa criança, ela fica numa posição da impossibilidade de nomear o que está sendo dito. Exatamente. Porque ela fica com medo de perder o amor dos dois, o que é uma situação muito grave para uma criança. Né? Então ela fica paralisada apenas obedecendo aquilo ali. Né? Não, e aprendendo a mentir. Porque se eu falar isso para ele, se eu falar isso, então ele começa a ficar vendo o que é dito para esse, o que é dito para aquele, para evitar conflito. Exatamente. E nisso ela vai se deteriorando. Isso aí. Porque ela não tem mais opinião. Né? Eu acho assim, isso que você falou do seu filho de questionar, eu acho tão saudável. É prova de que você está exercendo um papel de pai e não de coleguinha. Não é fácil. Não. Né? Não vamos dizer que não está tranquilo, suave na nave. Não. Tem momentos de dor, de sofrimento, de angústia, de choro, né? Meus que eu estou falando. Sim. Né? De não saber lidar com os desvãos da vida que se apresentam ali, né? De ter que lidar com as minhas falhas. Né? Teve um dia que o meu outro filho chegou para mim e falou assim, pai, está acontecendo alguma coisa com você. O que está acontecendo? Que bonitinho. Assim, tá insuportável conversar com você. Você está interrompendo a gente o tempo inteiro. Que legal. E eu realmente prestei atenção, eu estava fazendo isso. Estavam acontecendo algumas coisas na minha vida e na minha vida familiar, assim, que estavam me preocupando naquela semana, e eu acho que eu estava gastando a minha disponibilidade de escuta respeitosa, atenta, curiosa, no profissional. Eu chegava em casa, eu estava querendo ela falar. Falar da dor, né? E eu não estava conseguindo escutar.
E ele até disse assim, eu até perguntei pro Luan e pro Gael, eles acharam a mesma coisa. Então, tipo, ele fez um concílio. Olha, é verídico, não é uma É impressão verdade esse minha. bilhete. É verdade esse bilhete, exatamente. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.